Alô, galera! Estamos a 6 rodadas do final do Campeonato Brasileiro da Série B. Está acabando o pesadelo do Santos, mas ainda o Santos não está garantido na Série A. A matemática parece que está ao lado do Santos, mas o Santos ainda precisa somar pontos. Nesse vídeo eu vou fazer uma entrevista com um professor doutor em matemática lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que fez um estudo específico para o Santos nessas últimas 6 rodadas da Série B, e ele vai dizer exatamente o percentual de classificação que o Santos tem hoje para a Série A do ano que vem, o percentual de acesso, e claro, também para a conquista do título, tá certo? Vou chamar a vinheta e na volta eu trago aqui o meu entrevistado para a gente bater esse papo. É isso aí, galera. Vou chamar agora o professor e doutor em matemática Gilcione Nonato, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai bater esse papo com a gente, vai trazer aqui o que a matemática diz a respeito do acesso do Santos, quais as chances reais do Santos conseguir o seu acesso. Doutor, professor Gilcione vai falar sobre isso especificamente. Ele fez um estudo específico para o Santos Futebol Clube, não é isso, doutor? Muito obrigado, grande abraço, prazer em tê-lo aqui de volta. Eu já trouxe aqui o professor no ano passado, na época ele falou sobre probabilidade de rebaixamento, e agora eu trago, né, num cenário um pouco mais positivo, né, doutor? Um cenário para acesso, falando de acesso, de retorno do Santos à elite do futebol brasileiro, de onde o Santos nunca deveria ter saído. O Santos é um time de Série A. Tudo bem? Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui de mais uma entrevista comigo, doutor. Muito obrigado, Wagner. Eu agradeço muito, viu, o convite e a confiança no trabalho nosso que nós fazemos aqui na FMG. Legal. Então é isso. Eu pedi e o doutor fez uma análise, um estudo específico para o Santos, né? Porque a gente tem lá esse software que foi criado pelo professor doutor Gilcione, por seus colegas lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala sobre futebol, faz estatísticas de futebol. Lá tem uma realidade, eu vou mostrar aqui para vocês os números, as estatísticas. Aliás, eu tenho mostrado aqui, né? Só que agora tem um estudo mais específico para o Santos, né? O professor vai explicar por que tem essa diferença. Olhando lá, doutor, pelo site de vocês, o Santos, eu vou até compartilhar aqui, só um minutinho aqui, eu vou até compartilhar aqui. O percentual do Santos hoje, doutor, é de 87,1% percentual de acesso. O Sport, que está atrás do Santos, tem a mesma pontuação, mas tem menor saldo de gols, tem até mais chances matemáticas de conseguir o acesso do que o Santos, tem 94. O doutor vai explicar isso para nós também. Analisando o caso do Santos, doutor, essa chance de 87, esse percentual de 87,1, ele aumenta, ele é diferente, é isso mesmo? Sim, eu acho que o Santos, na verdade, né, nesse ano de 2024, eu entendo que ele não está disputando o acesso, ele está disputando o título. O acesso para ele está encaminhado. Ele precisa fazer o mínimo do mínimo possível nesses 6 jogos. E ele, se fizer isso, ele vai estar praticamente classificado à Série A. E, de fato, o Santos, pela sua grandeza, da sua história no futebol brasileiro, o lugar dele é na Série A. Não, mas sem dúvida, sem dúvida. Agora, não tem perdão, né? Evidentemente que se a gente analisar aí o desempenho do Santos, percentual de aproveitamento do Santos, se ele mantiver isso nos últimos 6 jogos, ele vai conseguir até o título, eu imagino. Mas não dá para contar com isso, né? Hoje, a matemática diz o quê? Lá, 87%. No caso específico do Santos, o senhor fez esse estudo para nós. Qual é o percentual que o Santos tem hoje de classificação? Não, esse é o número atual mesmo, 87%. O que difere de um do outro é que, por exemplo, suponhamos que um time termine com 62 pontos. Então, um time, na média,
esse time, então, na média, tem 87% de chance de garantir o acesso. Mas, se o Santos terminar com 62 pontos, ele tem 90% de chance de acesso. Isso porque eu tenho que contar os critérios de desempate, que é número de vitórias, saldo de gols, gols marcados. Então, deixa só para ver se eu entendi bem, doutor, só para ficar claro. É isso que eu queria saber. 87, para quem chegar aos 62, 87 é pela média. No Pela caso média. do Santos, se o Santos chegar a 62, faltam apenas 6 pontos, né, para o Santos chegar a 62. Isso. O Santos tem 56 pontos hoje. Então, se o Santos chegar, não é 87 no caso do Santos, é 90. É 90 cravado? 90,2. 90,2. Isso porque tem os critérios de desempate e esses times que estão lá. E essa tabela sendo colocada, ela é a projeção do quinto colocado. Então, nós temos, então, uma probabilidade de 13%, que é pequena, do quinto colocado ter 62 pontos, ou mais. Então, daí, é muito pequeno, dificilmente esses times que estão lá na quinta colocação, que é América, Ceará, Vila Nova, faltando 6 jogos, que equivale a 18 pontos, eles teriam que fazer 12 pontos, 13 pontos, que é muito difícil fazer 13 pontos em 6 partidas. Então, por isso essa pontuação 62, 63 pode garantir o acesso. Claro que há um risco, porque esses times que estão lá atrás, eles não estão proibidos de vencer as 6 partidas. Eles podem ganhar as 6 partidas. Tem um confronto direto e tudo mais. Então, por isso é o risco. Então, é claro que eles, dentro da normalidade, vão tropeçar em alguma partida ou outra. Por isso, a pontuação 62, 63 pode garantir o acesso. Claro que seria falta de sorte de um time chegar com essa pontuação e não se classificar. Mas é possível que isso aconteça. Certo. Então, para deixar claro aqui, a primeira informação, no caso do Santos, especificamente do Santos, por essa análise feita aí pelo professor, hoje o percentual dele de chance de subir é de 90,2%. Altíssimo. Se ele terminar com 72 pontos, né? Isso. Exatamente, né? Isso mesmo. 90,2%. Agora, esse jogo desta terça-feira é um jogo contra exatamente a equipe que hoje está na quinta colocação, que é o Ceará, que tem 51 pontos. Então, imaginemos que o Santos vença essa partida. O Ceará continua com 51 pontos e o Santos vai a 59. O Santos deve subir esse percentual para quanto? Claro, tem também aí logo atrás o Vila Nova e o América que estão com 49. Essas equipes podem vencer também. E aí o Santos ficaria com 7 pontos acima do quinto colocado, certo? Ou o América sim. ou o Vila Nova chegariam a 52 pontos, o Santos com 59 ficaria com 7 pontos. Mesmo assim, é uma boa diferença, já que faltarão, né, 5 jogos depois dessa rodada, faltarão ainda apenas 5 jogos. O percentual do Santos deve ir de 90,2 para quanto em caso de vitória nessa terça-feira, doutor? Na verdade, sim. É claro que eu tenho que fazer diferente. Se, por exemplo, se o Santos vence esse jogo com o Ceará, ele praticamente tem que torcer também para o América e para o Vila Nova também tropeçarem, se isso acontecer. 72 pontos já vai ser 95, 96% de chance. Claro que eu não fiz os cálculos, mas por quê? Porque o quinto colocado vai ter que fazer a mesma... 62, né, doutor? Você falou 62. Isso. Tá. 62. Porque o Santos e o Ceará, América e Vila Nova teriam que chegar com 62 com partida a menos. Por esse motivo que se ele chegar, ou se o Santos vencer, e é fundamental que o Santos vença o quinto colocado. Porque o Santos disputa, a comparação dele não é com o quarto, é com o quinto colocado. Sim, claro. Em questão de acesso. Ele está sendo o quinto colocado. Então, se ele faz isso, a chance de terminar com 62 pontos vai chegar a 95%, 96% de probabilidade para ele garantir o acesso se ele terminar com essa pontuação. Veja, então, aí a importância
né, dessa partida, a importância do Santos vencer esse jogo, esse confronto direto contra exatamente o time que hoje ocupa a 5ª colocação, que é o que o Santos tem que se preocupar em termos de acesso, né? O Santos não tem que se preocupar com os outros, tem que se preocupar com quem está em 5º lugar ali, porque dentro do G4, qualquer equipe que ocupar ali do 1º ao 4º colocado, ele vai garantir, essa equipe vai garantir o acesso para a Série A do ano que vem. Agora, doutor, então, né, resumindo aí, o Santos hoje, nesse estudo específico, tem 90% de chance de subir, chegando a 62 pontos, e se vencer esse jogo contra o Ceará, deve subir aí o seu percentual para 95, 96%, que é um percentual altíssimo, né, em termos de classificação. O Santos ficaria dependendo aí praticamente de mais uma vitória, um empate. Se chegar a 62 pontos, como já dissemos aqui, as chances aumentam muito. Em termos de título, de conquista, pelo site de vocês, embora o Sport esteja atrás do Santos, pelo saldo de gols, o Santos tem um saldo de gols bem maior do que o do Sport, mesmo assim, os dois times têm o mesmo número de pontos e o mesmo número de vitórias, né? Eu estou olhando aqui, o saldo de gols do Santos é de 20 gols e o do Sport é de 13. São 7 gols a mais, né? Que o Santos tem aí de saldo. Por que o Sport, mesmo tendo um saldo inferior ao do Santos, saldo de gols, tem mais percentual de chance de classificação? Eu vou colocar aqui, ó, para ilustrar o que eu estou falando. Tá vendo aí, né, doutor? O Santos tem 87,1, né, nessa média, e o Sport 94,0. Por que o percentual do Sport é maior, doutor? É porque nos jogos recentes, nos últimos 10 jogos, para ter uma base, o Sport fez mais pontos do que o Santos. Então, o momento, assim, de você pega os últimos jogos, o Sport tem um desempenho melhor do que o do Santos. Por esse motivo, então, como ele está num crescente, e nesse aspecto, estando no crescente, ele tem uma tendência a distanciar do 5º colocado. Se você também comparar as chances de título, o Sport, além dele estar no momento assim, de pontuação melhor que o Santos, no momento, assim, nos últimos jogos, existe um fator fundamental que o Sport enfrenta o Santos em Recife. E isso é um fator... Os dois times têm um confronto direto, né? Tem, exatamente. Na última rodada e lá em Recife. Então, isso favorece a matemática, nesse caso, também leva isso em consideração. Isso, porque no futebol existe uma regra básica, que qualquer partida, o mandante tem grande chance de vencer. O mandante é o favorito à vitória. É claro que vai jogar o Santos com lanterna, o Santos certamente é o favorito. Mas quando você vai times que têm desempenhos bons, o mandante, em geral, desempenha o seu papel e é o favorito, e tem uma vantagem, né, de vencer a partida. Então, em questão do acesso, o Sport tem mais chance do que o Santos pelo fato do momento atual dos dois. Embora o Sport tenha perdido no jogo passado, ele venceu contra o Botafogo. E o próximo jogo, o Sport enfrenta em casa a Chapecoense, que, convenhamos, é um adversário mais fraco do que o Ceará. O Ceará é o 5º colocado. Então, por esse motivo, no momento, o Sport tem mais chance de ser classificado, mas é questão pontual, é importante ficar entre os 4 primeiros. Mas no título, o fator importante aí é que a Santos e o Sport enfrentam o Santos em Recife. É o fator primordial. Sim. Para esse número. E a gente vê aqui que é um percentual, uma diferença grande, né? Hoje, pensando em título, o percentual do Sport é de 48,6% e o Santos é de 25,9%. É basicamente por duas razões. Duas razões, né, doutor? Basicamente pelo histórico recente do Sport, que é melhor do que o Santos, e pelo fato de os dois times se enfrentarem lá em Recife, de haver esse confronto direto lá na casa do Sport. É isso, né, doutor? Exatamente, esse é o fato. Exatamente. Isso tudo faz sentido, doutor, porque quando vocês criaram esse software, vocês alimentaram o computador com essas informações, ou seja, time mandante tem maior percentual de chance de vencer, de somar pontos,
retrospecto recente. Vocês alimentaram o software, alimentaram o computador com essas informações, e é dessa forma que se define esses percentuais. É isso, né, doutor? É exatamente assim. Com os jogos realizados, nós conseguimos medir o perfil de cada time, que basicamente é a frequência que ele está empatando, perdendo ou vencendo, como mandante e visitante. E a gente faz também, cada vitória tem um peso, e o peso de cada vitória é a qualidade do adversário. Se você vence um bom adversário, tem um peso muito maior do que vencer um adversário ruim. E no inverso também. Se você perde para um adversário ruim, tem um peso muito maior que perder para um bom adversário. E quando você fala de adversário ruim ou bom, você está levando em consideração o desempenho dessa equipe na competição em disputa, certo? Exatamente, não é peso de camisa, não é nada disso. Você está levando o computador, né, o software, ele leva em consideração o desempenho da equipe para definir se o adversário é bom ou ruim, é o desempenho da equipe na própria competição. É isso, né? Exatamente. Camisa não é levada em consideração. Maravilha, perfeito. Doutor, para a gente encerrar essa entrevista aqui, eu vou lembrar que ano passado nós conversamos aqui, tivemos aqui uma entrevista na época, para a gente saber o percentual de permanência do Santos na Série A naquele momento e o percentual de queda. O Santos chegou nas últimas rodadas com um percentual alto de chance de permanecer, porque o Santos, inclusive na última rodada, o Santos chega fora da zona de rebaixamento, né? Nas últimas rodadas da Série A, o Santos não estava dentro da zona de rebaixamento, o Santos estava acima. E, inclusive, na última rodada, Bahia e Vasco, por exemplo, que permaneceram na primeira divisão, na Série A, né, do Campeonato Brasileiro, estavam na zona de rebaixamento à época, e o Santos, isso na última rodada, e o Santos fora da zona de rebaixamento. O que deu errado, doutor, naquela campanha, naquela reta final de campeonato para o Santos? Bom, Wagner, naquele jogo, assim, na rodada 33, se você lembrar bem, o Santos tinha vencido o Goiás. E ele ficou ali com um pouco de 3% de chance de queda. Então, o que é 3%? Ou seja, se ele fizesse o mínimo, ele se salvaria da competição, ele salvaria do rebaixamento. E o Santos vinha de jogos excepcionais. Ele tinha vencido o Palmeiras, que vinha a ser campeão, venceu fora de casa. Flamengo então, também, né? O Flamengo, então ele estava assim, no crescente, fez o pontuação, chegou a 41 pontos. Mas eu não sei o que houve com o Santos. Nos últimos 5 jogos, ele só fez 2 pontos. Ele teve 2 empates nos 5 jogos. Então, se ele tivesse feito uma vitória a mais, se ele tivesse feito 3 empates, talvez ele se salvaria. Mas mesmo assim, mesmo se ele tivesse feito com só apenas 2 pontos, ele teria uma chance boa de se salvar. Então, naquele retrospecto, teve um jogo em especial que foi fundamental para a queda do Santos, que foi o jogo Bahia e Corinthians. No caso, Corinthians e Bahia, em São Paulo, que o Bahia venceu o Corinthians num jogo fora da curva. Porque... Foi que rodada, o senhor lembra, esse jogo? Foi na rodada 34 ou 35, que foi o Bahia vence o Corinthians fora de casa. De goleada, assim, lá do Pacaembu, em São Paulo. Esse foi o jogo que definiu a queda do Santos. Que se tivesse um placar normal, o Bahia não venceria o Corinthians em São Paulo e o Santos não cairia. Então foi vários fatores assim, mas assim, o Santos, se ele tivesse feito uma vitória a mais em 5 jogos, também não cairia, mas ele só fez 2 pontos e teve esse azar muito mesmo, que essa vitória do Bahia contra o Corinthians. Na verdade, né, doutor, para a gente ser sincero aqui, o Santos aqui não fez sua parte, né? Bastava o Santos vencer aí, como o senhor falou, né? Somou 2 pontos nos últimos 5 jogos. Se tivesse vencido um jogo a mais, ou empatado mais 1 ou 2 jogos, o Santos estaria na Série A, não teria caído. Então foi o próprio Santos. Mas o senhor tem razão, né? Esse resultado do Bahia, mesmo se o Santos tivesse permanecido com a pontuação que fez, se o Bahia não tivesse vencido o Corinthians, o Santos estaria na Série A. Infelizmente, deu azar e também não fez a sua parte. Não é isso? É isso. Então tem que sempre
Sempre que eu falo assim, o Santos, nesse momento, ele, como pela grandeza que ele tem, ele não tem que pensar em correr risco nenhum. Sim. Então, 62 pontos, ele tem um risco de 10% de chance de não subir. Se ele chegar aos 66 pontos, já fica 99,99% de chance de garantir o acesso. Então, o Santos, pela sua grandeza nesses últimos jogos, se ele fizer 11 pontos, 67 pontos, ele está matematicamente classificado à Série A sem correr qualquer risco. Isso vale para qualquer equipe. 67 pontos é o número, é a pontuação para qualquer equipe chegar a 100%, né? Isso, no caso do Santos, é 67 também? Ou tem aquela diferença também, a exemplo do que ocorre na pontuação para o acesso? Não, o Santos, assim, claro, qualquer pontuação ali, 67 pontos, 66, o Santos tem mais chance do que a média, do que a média de ser campeão, de garantir o acesso. Mas 67 pontos, por quê? Quando você projeta o quinto colocado, ele chega a 67. Por esse motivo que garante essa pontuação. Qualquer coisa que venha acontecer, 67 pontos garante o acesso. Ou seja, mais 11 pontos, não é isso? 11 pontos, está liquidada essa disputa. Santos tem 56, com mais 11 pontos chega a 67 aí. Matematicamente, não depende de mais nada, já estará assegurado na Série A. Mas com 62, né, resumindo, tem 90% no caso do Santos. Doutor, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, né? Obrigado aí por ceder um pouquinho do seu tempo para bater esse papo com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Wagner, à tua disposição. Legal, um grande abraço. Esse foi o doutor Gilcione aqui com a gente. Legal, bacana saber que o Santos tem aí, né? Tem tudo a seu favor, basta o Santos também fazer a sua parte, que é mínima, né? Chegando aí a 62 pontos, já tem aí 90%. Se chegar a 67, crava os 100%. É só o Santos fazer sua parte. E esse jogo desta terça-feira é importantíssimo. O Santos tem que vencer. Legal, gente? Grande abraço a todos. Valeu, até a próxima.